Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Para encerrar essa série de conferência, quero terminar falando hoje sobre um jovem de esperança. Um jovem de esperança, rico de esperança. O jovem, ele precisa ter esperança. Ele não pode ser indiferente à realidade. Gosto das crianças quando você pergunta para a criança: quando você crescer, o que você quer ser? Uns dizem: quero ser bombeiro, outros: eu quero ser médico, quero ser dentista. Pastor é difícil, muito raro alguém dizer que quer ser pastor quando crescer. Não sei porquê, mas o jovem, ele precisa ser como esse jovem que eu quero apresentar a vocês hoje a palavra de Deus. Eu sei que vocês sabem tudo sobre ele, mas a palavra de Deus, ela não volta vazia. Aos que podem ficar em pé, por favor, fiquem em pé. Aos que não podem, fiquem tranquilinho, assentados. Muito bem. O nosso texto de hoje está baseado no livro de Gênesis, capítulo 37, do versículo 1 ao verso 3. Gênesis 37, versículo 1 ao verso 6. Vamos, portanto, ler em Gênesis 37, versículo de 1 a 3. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulher de seu pai. E José trazia más notícias deles a seu pai. Israel amava José mais do que a todos seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vamos orar. Pai, nós pedimos ao Senhor a Tua direção para o que temos que falar aos jovens, especialmente, e aos adultos essa noite. Rogo pela Tua direção, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Irmãos, aqui nós temos uma das histórias bíblicas mais querida pelos jovens cristãos. Esse jovem chamava-se José. Era um filho muito querido pelo pai, o chamado então José do Egito. E a palavra do Senhor diz que esse jovem era um jovem sério, um jovem correto, um jovem que levava as coisas sérias. E diz que quando ele saía para trabalhar, ele trazia más notícias dos seus irmãos. E o que levou esse jovem, mesmo distante de seus parentes mais próximos, a mostrar inteireza de caráter em uma terra onde ninguém o conhecia,
onde estava o segredo de suas sucessivas vitórias contra o preconceito, o desprezo, a vingança e a injustiça de seus irmãos? O que diferenciava José dentre os demais? Como todos sabem, esse moço, ele, por questão de ser um moço sério, terminou não sendo muito bem visto, ser um jovem de caráter, terminou não sendo muito bem visto entre os seus próprios irmãos. O que fez então os seus irmãos? Seus irmãos o venderam, não é? Aos compradores de escravos. E esses compradores de escravos vendeu ao Egito, o José. E o José ficou ali muito tempo sem seu pai saber aonde ele estava. José, como qualquer pessoa, teve todas as chances para se tornar um fracassado. José teve tudo para ser um jovem revoltado. José teve tudo para ser um bandido. José teve tudo para ser um jovem viciado, de uma mocidade estragada. Porém, ele não escolheu isso para a sua vida. Ele escolheu uma vida de retidão. Ele escolheu uma vida honesta. Porque o José era aquele jovem que servir a Deus era a sua prioridade. Servir a Deus era a sua vontade. Servir a Deus e obedecer a Deus era o que estava no seu coração. José, como qualquer pessoa, teve todas as chances para tornar um fracassado. Seus irmãos o traíram, seus irmãos o venderam, seus irmãos mentiram ao pai, dizendo que o filho havia sido morto, mas ele não tinha sido morto, ele foi vendido como escravo. A traição de seus irmãos, seu sequestro, a sua escravidão, o assédio de uma linda mulher e muito rica, não é? A sua estadia em uma prisão. Contudo, ele preferiu escolher uma direção contrária, um caminho onde a fidelidade a Deus recompensava todos os seus sofrimentos e todas as suas tragédias. Por isso José se tornou o grande vencedor em cada batalha espiritual. Se você não colocar, meu jovem, minha jovem, Deus como prioridade em sua vida, o caminho de Deus como único caminho para você seguir, você tende a ser um jovem fracassado no futuro. Porque eu disse ontem que quem melhora as pessoas, quem faz a pessoa, não é uma pessoa que já nasce desfigurada pelo pecado. Quem transforma essa pessoa de um transfigurado, de um massacrado, de um fracassado, de uma pessoa cheia, muitas vezes, de fatos que, na verdade, leva ele a ter a desculpa de fazer qualquer outra coisa. Quem faz desse jovem um jovem sem frustração, um jovem, na verdade, de caráter, com caráter desenvolvido, não é o homem, não somos nós, mas quem faz desse jovem, essa pessoa, é o próprio Deus. Deus fez desse jovem um jovem diferenciado, um jovem com diferença dos seus irmãos, ou diferente dos seus irmãos, diferente do mundo, diferente de tudo, porque este jovem era o jovem que seguia a Deus.
E você? Qual o seu destino? Você está seguindo o que e quem? Em primeiro lugar, José, na verdade, foi o filho da esperança. Ele era filho da velhice de seu pai e sua mãe. Ele era filho da mulher amada pelo seu pai. Ele era um filho obediente que seguia as orientações de Deus. Seu pai fez para ele uma túnica talar de mangas compridas, como símbolo de sua proeminência diante dos seus irmãos. Uma túnica, na verdade, talar, não era uma túnica para qualquer pessoa, não era uma túnica para qualquer jovem. Quem vestia essa túnica era alguém especial. E Deus, na verdade, é quem faz de você, meu jovem, uma pessoa toda especial, com a vestimenta diferente, com um caráter diferente, com uma vida diferente. É o sangue precioso de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. É Ele. Segundo lugar, proeminente por causa da esperança que ele tinha em Deus. Porque Jacó vestiu ele diferente. Talvez você esteja perguntando, por que esta veste diferente? Era diferente dos seus irmãos no que diz respeito às coisas espirituais. O jovem deve ser diferente no que concerne às coisas espirituais. Seus irmãos viviam uma vida longe de Deus. José, então, permaneceu puro em meio ao mundo impuro. O que Deus espera de cada jovem dessa noite é que, mesmo que em meio ao mundo impuro, você permaneça puro. Sua vida de consagração o diferenciava da vida desregrada em que vivia os seus irmãos. Qual é a sua diferença, jovem? Qual é a sua diferença daqueles que ainda não conheceram o sangue de Cristo Jesus? Não conheceram ainda Jesus. Talvez José fosse diferenciado porque trazia más notícias de seus irmãos ao seu pai. É claro, era um jovem que vivia inconformado com o pecado. E é o que o jovem deve viver, é inconformado com o pecado, é inconformado com este mundo que está aí, é inconformado. Nós estamos com a mocidade brasileira, uma mocidade deflagrada, uma mocidade estragada pela violência, pelo pecado, pelo vício, por tantas coisas. Só Deus para livrar você, meu jovem, deste caminho perigoso, deste caminho danoso que está por aí. Meus queridos, nós vemos também diferença. Suas músicas eram diferentes daquelas que escutava e cantava seus irmãos. E eu digo que se fosse o tempo de rock, seus irmãos eram roqueiros. Porém, José era um homem, um rapaz que cantava a música de Deus. Era um jovem que adorava o Senhor de verdade. Enquanto os seus irmãos talvez fossem uns tremendos roqueiros da época do passado. Sua maneira de falar também era diferente. Sua maneira de namorar era diferente, não é? Era bem diferente. A sua maneira de falar é diferente. A sua maneira de namorar é diferente. A sua forma de viver é diferente. Qual a diferença que há em você? Veja bem, era uma reprovação da vida, de depravação em que vivia os seus próprios irmãos. Aos olhos do mundo, José era um jovem reprovado. Ele era reprovado aos olhos do mundo. Ele era reprovado
aos olhos da carne, ele era reprovado aos olhos do pecado, ele era reprovado aos olhos do diabo, ele era um jovem reprovado. E você deve ser, na verdade, um jovem reprovado dessas coisas. Meus queridos, ele era diferente dos seus irmãos. Hoje também Deus nos chama para uma vida de consagração, para uma vida diferente. Deus chama aquele jovem que ainda não teve um encontro com Deus. Quando ele diz através da sua palavra: filho meu, dai-me o teu coração e os teus olhos, observa o meu caminho. Jovem, para você conhecer o caminho de Deus, você precisa entregar o seu coração a Deus. Lembre que você é um pecador, e como pecador, você precisa de um libertador. Eu costumo dizer que cachorro, ele é cachorro, não porque late, é porque ele nasce cachorro. Nós somos pecadores, não porque fazemos tais coisas, mas é porque já nascemos pecadores. Isso nós já trazemos do ventre da mãe. Diz a palavra do Senhor em Romanos capítulo 5, versículo 12, aonde a palavra de Deus apresenta essa forma, como que você nasceu, as suas origens. Na verdade, não é a origem do seu pai, da sua mãe, do seu avô, do seu bisavô, do seu tataravô. Quem te estragou foi muito antes disso. Quando aqui diz a palavra do Senhor: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso que todos pecaram. Todos pecaram, porque aquele pecado passou a todos. Aquele pecado passou em você, você nasceu com ele, e é necessário tirar ele de dentro de você. Ele está aí, arraigado, não tem remédio, não tem médico, não tem nada que tira este pecado. Tão somente o sangue de Jesus Cristo tem poder. Vemos a palavra do Senhor falando sobre este jovem. Mesmo em meio às perseguições dos irmãos, José ouvia zombarias e gracejos. Quando todos estão escutando músicas mundanas, assistindo filmes nos cinemas, usando qualquer tipo de roupa que impõe a moda sensual, José era fiel a Deus. Quando surgiram os convites para ir, certamente, a uma discoteca, usar drogas, sexo livre, nós podemos ver, se tivesse naquele tempo, José era livre, porque ele era fiel a Deus. Você é livre para fazer a escolha de viver na tentação ou em uma vida de consagração, assim como José. Consagração ou a proeminência é um viver com Cristo. Isso depende de uma entrega diária de seus gostos, desejos, anseios nas mãos do Senhor. Terceiro lugar, um jovem de esperança, confiança na mira da esperança. Em Gênesis 39, de 1 a 4 fala: e José foi vendido, mas não se vendeu aos prazeres dos egípcios. Quando ele chega no Egito, ele vai trabalhar na casa de um homem muito rico, e aquele homem colocou aquela casa à disposição dele para ele cuidar. E diz a palavra do Senhor que a mulher daquele homem, ela queria, na verdade, ter ou manter uma relação sexual com aquele jovem a todo custo, e ele diz: longe de mim fazer tal coisa na ausência do meu Senhor e o meu Deus, longe de mim fazer essas coisas. E ele pega, diz a Bíblia, que ele sai, ele corre, aquela mulher corre atrás dele, pega pela túnica, rasga a túnica e acusa ele.
não é? Desonestamente. E ele foi para a cadeia ali, na verdade, ser preso sem nada a dever, como Jesus Cristo foi para a cruz, sem nada a dever, sem nada a fazer, sem nada a ter culpa, sendo que o culpado é eu, ou era eu e você. No entanto, ele foi ao madeiro, para ali nos perdoar de toda a culpa, e diz a Bíblia, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Sim, senhores, Deus havia feito isso com José, Deus pode fazer isso hoje com você, meu jovem. Hoje, aqui nós temos uma lição tremenda. José foi vendido, foi ridicularizado por sua fé, por sua firmeza, a favor dos princípios que ele aprendera de seus pais, mas não vendeu esses princípios por 5, por 15 ou 30 minutos de prazer. Não, senhores, Deus, meu jovem, minha jovem, Deus vale muito mais do que 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos ou muitas horas de prazer. Não há prazer do mundo que pode suplantar o amor de Deus. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual é o interesse de Deus? O interesse de Deus é criar jovens diferentes, é criar jovens saudáveis, é criar jovens, na verdade, de caráter desenvolvido, é criar jovens salvos, é criar jovens perdoados, é criar jovens fora do vício, é criar jovens fora da violência, é criar jovens que pode constituir família com exemplo e com caráter desenvolvido. Meus queridos, que lição! Que lição! Potifar, ao ver José, viu nele, mesmo quase seminu, sem camisa, um ar de santidade que cobria sua nudez física. Naquele tempo os escravos eram apresentados com pouca roupa, para que os possíveis compradores vissem o porte físico do escravo. Pôs nele uma roupa de mordomo para cuidar da casa. A mulher rasgou. A mulher rasgou para transformá-lo no escravo, para que todos vissem aquele corpo com aquela roupa rasgada, pudesse olhar nele e dizer: lá vai um escravo. Ele foi colocado para cuidar da casa daquele homem. Potifar confiou em José e se entregou tudo em suas mãos, exceto sua mulher. A confiança que alguém tem em outra pessoa não é simplesmente o fruto de uma conversa, mas sim o resultado de uma vida de trabalho, de conduta e de respeito. Paulo aconselhava a Timóteo que tentasse para isso, pois a confiança é resultante do que está escrito ali em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Sim, senhores, José é provado em sua casa. Como antes, José agora é tentado, é provado por alguém próximo a ele. A mulher de seu senhor terrestre, ou seja, o Potifar. A Bíblia disse que os inimigos de um homem são da sua própria casa muitas vezes. A mulher de Potifar buscava José todos os dias para deitar com ele, coisa que ele nunca aceitou. Vocês não devem estar abaixando pelas propostas do mundo, os desejos do mundo. A Bíblia fala para o jovem fugir dos desejos da mocidade. Uma coisa temos, na verdade, aqui, de aprender com isso.
Se a tentação é repetida, a leitura da Bíblia tem que ser repetida. Se a tentação é repetida, a oração tem que ser repetida. Se a tentação é repetida, a ida à igreja tem que ser repetida. Não há outra maneira de vencer as suas tentações, a não ser dessa forma. José fugiu, mas não cedeu à tentação. Ele seguiu orientado, na verdade ele seguiu a orientação bíblica de que devemos fugir dessas coisas. Há 3 coisas que a Bíblia diz que o jovem deve fugir. Em primeiro lugar, em 1 Coríntios 6,18, fugir da impureza. Segundo, fugir da idolatria. Terceiro, fugir das paixões da mocidade. A confiança aparentemente foi perdida e a reputação de José foi manchada, mas o seu caráter estava firme na presença do Senhor. A palavra do Senhor diz: bem-aventurado aquele que é provado. E José foi um bem-aventurado. Você é um bem-aventurado? Você tem sido provado? Você tem passado na provação ou na prova? A tentação é o desejo de atender a uma falta. Se o Senhor é meu pastor, de nada sentirei falta, segundo Salmos 23, versículo 1, que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Meu jovem, minha jovem, o seu pastor é Jesus Cristo. Confia nele e nada vai faltar na sua vida. Não vai faltar para você, minha jovem, um rapaz segundo o coração de Deus. Não vai faltar para você, meu jovem, uma moça segundo o coração de Deus. Não há necessidade de estar correndo atrás de coisas que não têm, na verdade, nenhum lucro para a sua vida. A confiança aparentemente foi perdida, a reputação de José foi manchada, mas o seu caráter estava firme nas promessas de Deus. A tentação, o desejo de atender a falta. Se o Senhor é meu pastor e nada me faltará, então o que eu vou atender? Eu não vou atender nada que a carne queira me conduzir, porque o que eu tenho é do Senhor e nada me faltará. Eu sinto muito em dizer uma coisa para vocês aqui. Eu não tenho nada contra a faculdade. Sei que hoje nós temos bons professores de faculdade, boas médicas, ou dentistas, sabe por quê? Porque foram pessoas que estudaram. Mas você sabe o que é um ambiente dentro de uma faculdade. O ambiente dentro de uma faculdade não é brincadeira, não. Eu trabalhei na USP por mais de 10 anos, a Universidade de São Paulo. Não é? Ali é uma cidade, gente. O que eu vi ali não era brincadeira. Eu cheguei por muitas vezes dizer para alguns, ali até professores, eu dizia: professor, se eu fosse estudar, esse não era o meu lugar para estudar, não. E uma vez conversando com um professor, e ele disse para mim: Domiciano, é verdade, eu concordo com você, mas o jovem tem que aprender a passar por cima dessas coisas. E eu gostei da palavra do professor. E José aprendeu a passar por cima de tudo aquilo que fizeram para ele, com tanta desonestidade, com tanta raiva dele, por inveja que as pessoas tinham, mas ele conseguiu firme, foi firme, não é? José estava longe de casa, de seu pai, de seus irmãos, mas uma coisa que José não estava, era longe de Deus. Como é que você anda? Você está andando longe de Deus, perto de Deus, com Deus ou em Deus? Como você está andando? Para José, Deus não era simplesmente um bombeiro que era chamado para apagar fogo das tentações, mas Deus era mais um amigo de todas as horas e de todas as crises.
Diz a Bíblia, a palavra de Deus diz: quem tem amigos pode congratular-se, mas há um amigo mais chegado que o irmão, Jesus Cristo. Não há um melhor amigo para você, meu jovem. Minha jovem, não tem amigo melhor do que Cristo para a sua vida. Mas seu melhor amigo é Jesus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O teu alívio, meu jovem, minha jovem, o teu alívio vem do Senhor. Vinde a mim todos que estáis cansados. E José aprendeu aquilo com muita arte, de ir a Deus. José aprendeu isso cedo. Que jovem espetacular. Eu tenho certeza que é esse jovem que Deus espera de você. Deus espera este jovem de você. Eu tenho certeza absoluta. Deus quer ser o teu amigo, jovem. Entrega a sua vida nas mãos dele. O Senhor Jesus Cristo disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagem. E ele disse: eu vim para que todos tenham vida e tenham abundância. Sim, senhores, por isso Jesus Cristo, ele veio a este mundo. Não venda o amor de Deus a troco de qualquer coisa, como Judas fez. Judas foi um rapaz que, sem responsabilidade, chegou a beijar as portas do céu e foi para o inferno. Ele sabia que era Jesus, ele viveu ao lado de Jesus, ele andou com Jesus, terminou vendendo o Senhor. A maior catástrofe do mundo foi a de Judas. Perdeu um bom nome, perdeu tudo, perdeu a melhor oportunidade, perdeu o melhor presente, perdeu tudo e foi para o inferno. Talvez você está perdendo tudo na tua vida, tudo. Você está perdendo o Senhor Jesus na tua mocidade. Na sua mocidade, você está perdendo Deus de vista. Não faça isso. Hoje vivemos uma crise de falta de confiança. É o esposo que não confia na esposa, é a esposa que não confia no esposo, é os pais que não confiam nos filhos, é os filhos que não confiam nos pais. É o povo que não confia em seus líderes, são os líderes que não confiam no povo. É o namorado que não confia na namorada, é a namorada que não confia no namorado. É a fidelidade, não é? E a fidelidade deve caracterizar nossas vidas nos seus mínimos pormenores, bem como nos máximos na integridade. José foi isso, nas pequenas coisas, a realização de pequenos atos de fidelidade e pequenas ações de bondade alegrarão a senda da vida. E quando terminar a nossa obra aqui na terra, verificar-se-á que cada um dos pequenos deveres fielmente cumpridos exerceu uma influência para o bem, e a influência esta que jamais poderá perecer. Os patriarcas, os profetas, aqueles homens, aquelas mulheres, a Bíblia chega a dizer, homens e mulheres, que o mundo, na verdade, não eram dignos deles. Como jovem, você deve falar no seu coração hoje: eu quero ser esse jovem como José. Mas você jamais vai ser esse jovem como José, se você não entregar a sua vida para Jesus. Jamais. Você vai lutar com as suas forças, você não vai conseguir. Você vai lutar com os seus pensamentos, não vai conseguir. Você vai lutar, mas você não vai conseguir. Mas tem alguém que vai conseguir por você. Deus disse através do rei Josafá: essa batalha não é sua, essa batalha é minha. O que Deus quer apenas é que você abra o seu coração para Ele. Não tem presente para Deus que você possa dar maior do que o seu próprio coração, maior do que a sua própria vida, entregando-se
a Ele todos os pormenores da sua vida, para você ser um jovem como José, uma jovem como José. Deus chama os jovens a que seja de confiança, sejam confiáveis e confiantes nas infalíveis promessas de Deus. Pode acreditar, Deus prometeu, Deus promete estar com você e Ele vai estar com você, custe o que custar, porque o amor dele suplanta todas as coisas. A autoridade espiritual é baseada na esperança. Em Gênesis capítulo 40, versículos 6 e 8. Vamos lá comigo, se você quiser e puder. Veja o que diz a palavra de Deus aí. Gênesis 40, versículo 6 e 8. Ou melhor dizendo, 6 a 8. E veio José a eles pela manhã, e olhou para eles, e viu que estavam perturbados. Quem é que estavam perturbados? Quem havia entregado ele. Quem havia ameaçado a vida dele. Não é? Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estava no cárcere da casa do seu senhor, dizendo: por que estão hoje tristes os vossos semblantes? Olha o versículo 8. E eles disseram: tivemos um sonho, e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes: não são de Deus as interpretações? Contai-me, eu posso fazer isso. Isso aqui foi quando ele estava na prisão. Eu posso. José, como servo de Deus, interpretou aquele sonho. Ali foi o pé para o sucesso. E quando ele então interpreta aquele sonho, aquele homem sobe para contar ao rei. Depois o rei manda ele sair da cadeia, ele sair da prisão, e ele sai, e ele vai ter com o Senhor. Ele conta aquele sonho, ele interpreta o sonho de Faraó. Ele está ali, Faraó tira ele da prisão, tira ele da vida de escravo, bota ele, senta no trono, e ali no trono ele senta como era escravo, agora ele senta como governador. Ele senta para governar, ele senta para dirigir, ele senta para dar comida para os outros, ele senta para dar comida até para os seus inimigos. É isso que Deus faz. Amém ou não? Deus nos tirou de um calabouço. Deus nos tirou de um calabouço. Deus nos tirou de um lamaçal de pecado, de uma vida ingrata, de sofrimento, de frustração, e nos deu uma vida segura, protegida pelo seu poder. E na verdade ele diz: senta aí, fica aí, senta. E ele manda você sentar. Deus não manda ninguém cair em lugar nenhum. Deus não fez ninguém para andar rastejando no chão, cair em lugar nenhum. Mas Deus nos fez para levantar. Amém ou não? Ele me levantou, e Ele pode levantar você. Sabe o que Deus fez? Vem cá, Cazu, dá a mão aqui, Cazu. Aí Deus fez isso, o homem levantou. Não é isso que faz os vitoriosos? Deus então nos levanta e nos tira do lamaçal, para que sejamos conduzidos pelo seu amor e pelo seu poder. Essa que é a verdade. Mesmo que estávamos perdidos, mesmo que estávamos fazendo coisa errada, mas quando nós, o jovem, o adulto, quem quer que seja, olha para Jesus com olhar de confiança como José, ele disse: meu filho, levanta daí e vem para cá. Vem para cá, meu filho. Agora você vai ser o meu filho, eu vou cuidar de você, eu vou trabalhar na sua vida, eu vou fazer o que você precisa e o que você quer. Deus não fez ninguém para andar rastejando no chão, não. Viu, meu jovem? Deus não fez ninguém para dizer que é sábio com uma pedra de crack fumando, um cigarro de maconha, um copo de cerveja na boca, entregando a esses vícios do mundo. Mas Deus te fez
para ser uma pessoa bela e muito bonita, sem precisar dessas coisas. Só vai ser assim com a mão de Deus. A mão de Deus. Quando eu tentava, pelo meu esforço, eu jogava um cigarro lá no balde do lixo, e a mulher fazia um café gostoso, e eu tomava o café, e dava aquela vontade, ia lá, pegava no balde do lixo, o cigarro, a bituca, ia fumar. Isso é vida, meu querido! Isso não é vida, minha jovem! Isso não é vida, meu jovem! A vida é aquela sarada, a vida é aquela que Deus age, que Deus trabalha. Essa sim é a vida. Como está a sua vida? Você tem a vida como de José? Olha para Jesus nessa noite. A autoridade da palavra de Deus, ele diz: contai-me o sonho. Desconheço um Deus que conhece tudo. Olha o que ele fala. E ele vai revelar a interpretação. Somente alguém que conhecia poderia assegurar tal façanha àqueles amedrontados, prisioneiros que necessitavam de conforto. Ele fala para aqueles prisioneiros: eu conheço um Deus, e esse Deus, ele vai revelar. É o que nós podemos dizer: eu conheço um Deus que pode me salvar, que pode me conduzir. Antes de fazermos qualquer coisa, a nossa prioridade é buscar a Deus, meu jovem. Em Mateus 6,33 diz: mas buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e depois as outras coisas vos serão acrescentadas. Por que José foi vitorioso? Porque esperava em Deus. Vitorioso em não ser igual a seus irmãos errados e ruins. Vitorioso em não guardar o ódio contra os seus irmãos. Vitorioso em não adulterar com a mulher de Potifar. Vitorioso em não se rebelar contra as acusações de Potifar e a sua mulher. Vitorioso em interpretar os sonhos dos prisioneiros do rei. Isso que chamamos de vitorioso. Hoje só existe uma saída para a juventude: voltar a ser um povo da esperança. Volta a ser um povo de esperança. Só existe um meio para se ter sucesso nos estudos, na vida. Só existe um meio para alcançar um bom casamento. Lá em Provérbios 18, 22, eu quero passar aqui a bola para vocês aqui. Vamos lá, jovens. Provérbios 18, 22. Veja o que está escrito aí. E nós podemos ver aí o segredo da coisa, está tudo aí. Em Provérbios capítulo 18, versículo 22. Quando a Bíblia, ela fala dessa maneira. Olha o segredo aí, pega para vocês aí. O que o homem mais deseja é o que lhe faz bem. Porém, é melhor ser pobre do que mentiroso. Não minta a ninguém, não. Se você quer, na verdade, ser um vitorioso no casamento, em tudo, seja desse jeito. Verdadeiro. Só existe um meio de vencer o medo da realidade. Salmo 34, versículo 4. Só existe um meio para conhecer a vontade de Deus. Salmo 25, 14. Só existe um meio para não pecar contra Deus. Salmo 119, versículo 9 ao 11. Uma coisa é importante, sempre bom lembrarmos: a Bíblia não deve ser lida apenas com o objetivo de obter conhecimento teológico, mas para ter intimidade com Deus. Eu leio a palavra de Deus mais para ter intimidade com Deus. Quer mais ter intimidade com Deus que qualquer outra coisa. Em último lugar, concretizado então o sonho da esperança. Esperando no Senhor, o sonhador da esperança, feito governador, com a concretização dos seus sonhos, ou seja, do sonho de Deus para ele,
Então o que acontece? Pois então José ganhou o seu anel de sinete, colocar isso na mão de José. Esse anel era símbolo de autoridade. Hoje nós temos esse símbolo de autoridade, que na verdade não é apenas um símbolo, é uma verdade, é o sangue de Cristo, é o perdão de Deus. Os antigos usavam anéis de diversas categorias, como adorno e como selo. O anel de selar, que foi dado a José, evidentemente, levava uma pedra na forma de um besouro, com o nome do rei gravado nele, e se usava para pôr o selo real em todos os documentos. José, que outrora, na verdade, um escravo, passa agora a ser alguém que o seu anel, ou seja, o anel que foi lhe dado, era então para lacrar todos os documentos do país. Que autoridade! Que autoridade nós temos no sangue de Cristo! Que autoridade nós temos no perdão de Deus! Que autoridade nós ganhamos quando olhamos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que autoridade não é dada por nós, mas vinda dos céus. E ele fala, veste ele de roupa de linho fino, símbolo de mudança de classe social. Foi provisto de um guarda-roupa de linho finíssimo, como o do rei e dos sacerdotes. O relato egípcio, de Sinui, também menciona o linho finíssimo com que foi vestido o herói da narração quando volveu à corte egípcia. Deixa Deus trabalhar na tua vida, meu jovem, de tal maneira que quando você passar, alguém disse, lá vai uma jovem da corte de Deus, lá vai um jovem da corte do Senhor. Deixe Ele trabalhar na sua vida agora, entrega a sua vida nas mãos dEle. Não seja alguém que por qualquer coisa abandone o Senhor, meu jovem. Curva essas cabeças.